Vamos seguir a nossa saga da PG aqui, gente boa. Olha só, esse aqui é um exercício da FVEST, hein? Para vocês verem que apesar de ter um vestibular concorrido, tem questões que geralmente podem ser resolvidas de maneira simples, desde que você saiba o conceito. Então vamos lá, vamos dar uma lida nesse enunciado aí, ó. O quinto e o sétimo termos de uma PG de razão positiva valem, respectivamente, 10 e 16. Olha o que ele fala. O sexto termo desta PG é... Ué, peraí, vamos entender aqui uma coisa. Eu tenho aqui o quinto termo que está aqui. Eu tenho o sétimo termo que está aqui. E ele pede o sexto termo que está no meio. Ué, o que a gente sabe da aula 2? Que isso pode ser obtido a partir da propriedade de média geométrica. Como assim? Ué, a média geométrica fala que se você tem um termo AN, basta que você faça a raiz quadrada do quê? Do termo imediatamente anterior a ele, vezes o termo imediatamente posterior a ele. Olha que bacana. Ou seja, eu posso aproveitar essa propriedade e utilizar para calcular o A6, que é o que ele pede aqui, já que ele deu o quinto e o sétimo. Ele deu o quinto, que é 10, e ele deu o sétimo, que é 16. Olha que legal. Então, vamos fazer essa continha. Ó. O A6 é igual a raiz quadrada de quem? O imediatamente anterior a ele, que é o A5, vezes o imediatamente posterior ao A6, que é o A7. Olha que fácil essa questão, tá bom? Neste caso, vamos lá. Vamos substituir os valores dados no enunciado. O A5 é 10, então nós vamos escrever 10, vezes o A7 é 16. Bom, acabou. PG entrou na álgebra, certo? Agora, veja, quando nós temos aí a raiz quadrada de um produto de dois números, nós podemos distribuir essa raiz quadrada nos dois caras aí, ó. Então, nós podemos escrever raiz de 10, no primeiro termozinho ali do produto, e raiz de 16. Note agora que o único que tem uma raiz exata na brincadeira aí é o 16, cujo resultado é 4. O raiz de 10, infelizmente, ele não tem raiz. Ele é um número irracional, no caso, a raiz de 10, né? Porque o 10 ele é decomposto como 2 vezes 5. E nem o 2 e nem o 5 possuem raiz exata. Então, neste caso, a gente só vai deixar indicado aqui o raiz de 16, que é o 4. E aí, no caso, o raiz de 10 aqui. Tá aí. Pronto. Este é o nosso exemplo 2, no caso, dessa nossa aula 7, de uso da propriedade de média geométrica, tá certo, pessoal? Vamos ver aqui agora mais um exercício. Vamos lá. Vamos lá. Mais um exemplo aí, ó. Exemplo 3 da nossa sequência de exemplos exercícios de PG. Vamos ler aqui, ó. Equação da FESP. A razão da progressão geométrica A mais 3, 5A menos 3 e 8A crescente é. Bom, pelo que eu estou vendo aí, ó, ele mostrou 4 termos dessa PG, certo? 4 termos, e ele quer a razão, certo? É uma PG crescente. Provavelmente a razão tem que ser o quê? Positiva. Olha só, vamos entender uma coisa aqui. Vamos representar isso em termos de essa PG com seus termos, né? Então, eu vou escrever aqui bem grandão. A mais 3, 5A menos 3 e 8A. Tá bom? Vamos entender, então, o que é cada um. Pelo que eu estou vendo aí, ó, esse A que está aqui já é o primeiro termo dessa PG. O A mais 3
é o segundo termo. O 5A menos 3 é o terceiro termo e o 8A é o quarto termo. Note, então, que toda vez que nós originamos aí uma PG, o que difere um termo do outro? É justamente o quê? A multiplicação pela razão, correto? Então, nós podemos aqui, ó, conectar todos esses termos aqui a partir da razão. Olha só que interessante. Se o A2 é igual ao A1 vezes a razão, e essa razão não muda, isso significa que eu posso escrever a razão como A2 sobre A1, certo? É um termo dividido pelo anterior. Além disso, eu também posso fazer a mesma coisa para os outros, né? O A3, por exemplo, quem que é? Não é o A2 vezes a razão? Então, eu posso também escrever a razão como o A3 dividido pelo A2. Está vendo? Ora, se isso é verdade, a razão não muda, olha que interessante. Eu posso escrever, então, essas duas razões como sendo o quê? Equivalentes ou iguais, ó. O A2 sobre A1, que é a razão, tem que ser igual ao A3 sobre A2, que também é a razão. Neste caso aqui, ó, é propriedade de média, olha lá, geométrica de novo. Se você multiplicar em cruz, você chega na média geométrica novamente. Olha lá, A2 quadrado é igual a 1 vezes A3. Mas você também pode pegar o A4 sobre o A3, que dá na mesma. Dá na mesma também, certo? Então, o A2 sobre A1 pode ser escrito também como A4 sobre A3. Né? Aqui veio diretamente a propriedade de média geométrica, certo? Então, o que nós podemos fazer aqui? Ué, nós podemos pegar o A2, que é o A mais 3, e dividir pelo A1, que é o A. Vamos fazer isso, então. Ó. Vamos lá, então. O A2, que é o A mais 3, dividido pelo A1, vai ficar assim, ó. A mais 3 sobre o próprio A, certo? O A2 dividido pelo A1. Olha, eu posso fazer tanto com o A3 com o A2, ou o A4 e o A3. Eu vou fazer pegando o A4, que é o 8A, dividindo por 5A menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que o 8A dividido pelo A3, aí, ó, 5A menos 3. Pronto. Essa é uma maneira de fazer, tá certo? Acabou a progressão geométrica, entrou na álgebra. O que nós vamos ter que fazer agora, meu Deus do céu? Fazer uma multiplicação em cruz, ou seja, esse cara vezes aquele, né? E este carinha aqui vezes esse. Então, vamos fazer já o verdinho aí. 8A vezes A é a mesma coisa que 8A ao quadrado. E isso é igual ao quê? A A mais 3, vou pôr aqui. A mais 3, que multiplica 5A menos 3. Aqui vai começar a entrar outros conhecimentos que vocês vão precisar saber, tá bom? Vamos lá. Então, neste caso aqui, ó, do lado direito desse igual, teremos que fazer uma operação matemática chamada distributiva, que é a multiplicação aqui de dois fatores com outros dois fatores, tá? O lado esquerdo está tudo bem bonitinho. Vamos junto aqui. 8A quadrado igual. Aí começa, né? A com 5A, 5A ao quadrado, né? A com A ao quadrado. A com menos 3, menos 3A. Isso é a famosa propriedade distributiva. Ou, se você quiser saber, de uma maneira mais informal, o famoso chuveirinho, porque vai chovendo aqui um em cima do outro, né? Agora, 3 com 5A multiplicando, mais 15A. E, finalmente, 3 com menos 3 multiplicando, menos A. Bom, o que nós temos que fazer aí? Simplificar ao máximo aqui e obter uma equação para resolver. O 5A quadrado, deixa ele sozinho por enquanto, que só ele que está quadrado aí do lado direito. Agora, menos 3A mais 15A, o A é um fator comum, mexe só com os números. 15 menos 3, 12, positivo. Mais
12A. E o 9 está sozinho aqui, então menos 9. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Joga toda essa galera para o lado esquerdo do igual. Geralmente, o que que faz? Troca de sinal todo mundo, certo? Troca de sinal. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 8a² menos 5a², porque o 5a² à direita era positivo, vou para a esquerda negativo. O mais 12a vira negativo, menos 12a. E o menos 9 vira positivo. E isso é igual a zero. Finalmente, a gente já dá uma arrumada aqui no quadrático, aqui, ó. 8a² menos 5a² é 3a² menos 12a mais 9, isso é igual a zero. Isto é uma equação quadrática ou do segundo grau. Quadrática ou do segundo grau, certo? Quadrática ou do segundo grau. Bom, se você sabe resolver isso por Bhaskara, ótimo. Se não, eu sugiro esse videozinho maroto que eu vou deixar aqui no cantinho aqui do card, para que você possa ver uma aula específica de equação quadrática, né, de função de segundo grau, aplicada à obtenção das raízes, tá? Vamos lá. Primeira coisa importante para resolver uma equação de segundo grau é, se possível, antes de mais nada, simplifica essa equação. Observe que aqui é 3, aqui é menos 12, aqui é 9, né? Faz um favor a você mesmo e divide isso por 3 para simplificar esses números que estão aí. 3 dividido por 3 é 1, vai ficar o quê? 1a². Menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4 vezes a. E 9 dividido por 3 é 3. Aqui. E isso aqui é igual a zero. Ok. Lembrando que agora, note que isso é uma equação quadrática ou equação do segundo grau na variável a. Quem é a variável? É o a, certo? O a faz o papel do x quando a gente interpreta uma equação do segundo grau na variável x, né? E para que você possa resolver isso, você tem que reconhecer o quê? Os coeficientes da equação do segundo grau. Note que quando não tem nada na frente de um número, o número que tem que aparecer aqui escondidinho é o 1, ó. Tá vendo? Certo? Então, nesse caso, os coeficientes relacionados, vamos lembrar como é que era a equação do segundo grau antes de mais nada, tá? Ó, lembra que era ax² mais bx mais c igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau. O a é o número que acompanha o x², o b é o número que acompanha o x e o c é o termo independente. Então, você tem que identificar o a, o b e o c. Toma cuidado que, embora a variável aqui seja a, não é o mesmo a do coeficiente. O coeficiente é o 1 aqui, ó. Então, toma cuidado com essas definições, tá certo? Ó, o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. São os coeficientes. Coeficientes, tá? São os números que acompanham as incógnitas. Depois, você tinha que calcular o quê? O delta, o discriminante delta, cuja fórmula é essa aqui, ó. b² menos 4 vezes o a vezes o c. Vamos fazer essa conta, então, ó. Delta vai ficar o quê? Menos 4² menos 4 vezes 1 vezes 3. Ó que belezura. Menos 4² é 16. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12. Ó que lindo. 4. Por que que eu falo lindo? Porque tem raiz quadrada bonita aí, né? Essa aí é uma raiz quadrada exata, vai dar 2. Por que que isso é importante? Porque na resolução pela fórmula de Bhaskara, as raízes, que são os números que são solução dessa equação, são dadas pela seguinte expressão, ó. É menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, né? Sobre 2a, né?
E aí você vai ter duas possibilidades aqui, um x1 e um x2. Mas vamos fazer isso aqui no nosso caso para a variável a. A. Então vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. Vamos continuar. A igual. Mas por que é A igual e não x? Porque a nossa equação do segundo grau tem A como variável. Então é menos B. O B é menos 4. Vai ficar 4. Mais ou menos. Raiz quadrada, ó, do delta. Mas o delta é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Sobre 2 vezes o A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, ó, nós temos duas possibilidades de solução que vamos ter que analisar aí, tá certo? Primeira delas, 4 menos 2, né? Eu vou chamar de A1 aqui como possibilidade. 4 menos 2 é 2, dividido por 2 é 1. Depois, 4 mais 2, né? Porque a gente tem que pegar o sinal positivo. 4 mais 2, 6. Por 2 dá 3, tá certo? Encontramos aqui duas possibilidades de solução. Não temos... A pergunta do problema é, ó, presta atenção aqui, cadê? A razão da progressão aritmética, da progressão geométrica crescente. Primeiro, ó, cada termo dessa PG depende do A. Portanto, nós temos que verificar para cada A se a sequência numérica obtida é uma PG e ainda por cima é crescente. Vamos verificar isso, tá bom? Vamos lá. Seguindo, olha só. Nós vamos considerar, então, ó, essa geração de sequência numérica utilizando primeiramente o A1, certo? Então, vamos lá. Se nós originarmos essa sequência a partir do A1, substituindo o valor de A1 nessa expressão aqui de termos, vai ter o A, que é o próprio 1. Então, nós vamos ter 1, vírgula. O próximo termo é A mais 3. Neste caso, 1 mais 3 é 4. O próximo termo, olha o que aparece ali, 5A menos 3. O A é 1, então 5 menos 3 é 2. E o por último, 8 vezes 1 é 8. Só que se você olhar essa sequência, ela não é crescente. O primeiro termo é 1, o segundo é 4, aumentou. Porém, o terceiro diminuiu. Então, isso aqui, ó, não é crescente. Não é crescente. Portanto, para nós, isso daqui não vale. Não vale. Não tem jeito. Não é crescente. Portanto, este resultado tem que ser desconsiderado. Vamos agora utilizar o quê? O A2 igual a 3 para verificar se a sequência vale. Vamos ver o que vai dar. Então, ó, vai ficar aqui, ó, 3, né? Porque o A2 é 3, né? Então, no primeiro A aqui, eu substituo por 3. O próximo é 6. Tá bom. Tá meio esquisito. Vamos ver. 3 vezes 2 é 6, né? A razão deveria ser 2 aqui, mas vamos ver o próximo, né? Teria que ser 12. 3 vezes 5 é 15, menos 3 é 12. Opa! Parece que está fazendo sentido agora. E o 8, por último, é 8 vezes 3, 24. Se você reparar agora, ó, essa PG parece que faz sentido. Vamos ver. 3 vezes 2 é 6. Ótimo. Multipliquei por uma razão Q positiva. 6 vezes 2 é 12. Faz sentido também. E 12 vezes 2 é 24. Legal! Bateu! Logo, a razão aqui, ó, quem que é a razão? Basta que você pegue, por exemplo, o A2 e divida pelo A1. Que a gente verificou isso intuitivamente fazendo as multiplicações. Ó, 6 por 3. Nesse caso, é 2. Então, essa é a razão dessa nossa PG. E finalizamos essa aula finalizando esse exercício, mas as próximas vão ter mais exemplos. Então, fique ligado aí, hein? Vá!